Boa noite. Quero agradecer o convite, estar aqui nessa casa, e muita gratidão por ter um ambiente como esse, que nos ajuda a refletir, a fazer uma autoavaliação, e principalmente nessa autoavaliação, identificar a cada palestra assistida, a cada curso feito, a cada estudo realizado, cada leitura, o quanto eu estou me aproximando destes propósitos. É interessante identificar se existe da nossa parte um exercício para que haja uma aproximação da pessoa que eu fui ontem e da pessoa que eu sou hoje, principalmente por ter tido a oportunidade de ter acesso a esses esclarecimentos. É interessante a gente fazer essas reflexões para sair um pouco do automatismo e para que não seja, de repente, mais uma palestra assistida, mais um livro lido, mais um curso feito. Mas é interessante, ao ouvir, ao ler, ao vivenciar uma experiência de alto nível, identificar e fazer essa pergunta: isso combina comigo? Eu já faço isso? Isso faz parte do meu repertório? Eu tenho interesse em colocar isso na minha rotina? Esses questionamentos nos ajudam no processo, de reforma íntima. Então, ao tema: por que estamos todos juntos? É uma pergunta, intrigante. Por que nós reencarnamos com esta família, com estas pessoas? Por que esta figura, que é o meu pai, que é minha mãe, que são os meus irmãos, por que eu não reencarnei lá na banda B, lá na casa do meu tio? Meu tio é tão mais legal do que meu pai, tão mais bem-humorado, mais amigo. Meu pai, essa pessoa parece um bicho do mato, é uma pessoa de difícil acesso. Meu tio, minha tia, olha que gracinha de ser humano. Por que eu errei de barriga, gente? Às vezes a gente ouve isso de algumas crianças. Tem algumas crianças que viram para a gente e perguntam, e são as mães que falam para a gente: mãe, por que eu não nasci na barriga lá da fulana? Mas por que, minha filha? Ah, não, queria ser filho dela. Mas por quê? Ah, ela é tão legal. Ou meu tio é tão divertido, ele brinca, conta piada, leva a gente no estádio, sai com a gente, vai no cinema. Meu pai vive trancado nesse quarto, não conversa com ninguém, um bicho do mato. Então, alguma criança já começa a perceber aonde ele veio parar. Então, como nós estamos com a família que nós temos, com o parceiro com o qual nós convivemos, que avaliação nós fazemos da pessoa, do relacionamento, da família na qual nós estamos inseridos? Fosse dar uma notinha hoje de 0 a 10, como é que ficaria, hein? Se fôssemos avaliar a nossa conduta, a nossa participação, a nossa inteireza, o nosso diálogo, o nosso respeito, a nossa valorização, como nós estamos com as pessoas com as quais nós nos comprometemos em reencarnar. As possibilidades e condições são infinitas. Então nós vemos aí diversas possibilidades que nós poderíamos ter, ao invés de ter reencarnado no Madre Germana 30, eu poderia ter reencarnado no Alphaville, Aldeia do Vale. Ao invés de ter nascido com esse corpinho, eu poderia ter nascido com o corpinho do Gianecchini. Por que essas coisas me acompanham? Por que eu não nasci com a mente mais brilhante? Eu tenho colegas que têm uma mente tão brilhante, e a minha, se brincar, vou atravessar essa encarnação, não vou conseguir chegar a 1/10 da inteligência que ele tem, as condições sociais, a própria saúde. Então,
Que condições são essas? Quem tramou toda essa arquitetura? Né? Qual o objetivo disso tudo? Então nós sabemos, né, que existe um mentor por trás de tudo isso, que organizou toda essa arquitetura, esse corpinho, o local onde a gente veio habitar, as pessoas com as quais nós nos comprometemos, né, em voltar juntos. Né? A gente sabe que nós não somos frutos do acaso, né, de um jogo de dados. E qual é o objetivo disso tudo? Trouxe muita leitura hoje para a gente. Eu vou aproveitar, né? Somos alfabetizados. Progressão dos Espíritos, questão 115 do Livro dos Espíritos. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então eu coloquei em negrita aí algumas coisas, né? Determinada missão, né? Então todos nós temos uma missão, né? Já descobrimos qual é a nossa missão? Tem tempo ainda, tá, gente? Você pode descobrir até os 49 do segundo tempo, né? Eu convivo com pessoas que trazem esse tipo de conteúdo. Perdi tempo demais, Marcelo. Me envolvi com questões, com situações, comportamentos e atitudes que eu sinto que não agregou valor em nada na minha encarnação. E ficam se culpando por ter perdido muito tempo. E aí, geralmente, a gente coloca para essas pessoas. Mas você tem a consciência, então, de que isso tudo que foi feito não agrega, não é útil? Então, meu querido, inaugura a nova página. Começa um novo capítulo. Muitos daqueles que Jesus encontrou haviam tido uma vida pregressa extremamente negativa. E depois de ter encontrado Cristo, fizeram uma revolução em suas vidas. E todos nós podemos fazer essa revolução. Né? Então todos nós somos aptos e temos a capacidade de transformar e de fazer da nossa vida uma obra de arte. Algo muito bonito, interessante, agradável, belo. Ações dessa natureza. Então ele fala que uns aceitam nessa missão submissos, compreende qual que é a missão e assume, né, aquele fardo, aquele peso e tocam a vida. Sem reclamar, sem murmurar, né, aceitam as suas provas, aceitam as suas expiações e fazem aquilo que precisa ser feito. Infelizmente, nós temos aqueles que suportam murmurando e que vão passar, às vezes, a vida inteira reclamando, sendo aquelas pessoas que de 10 vezes que você chega perto, 11 elas estão reclamando de alguém, sempre terceirizando a culpa, né, para alguém que esteja lá fora, é o pai, é a mãe, porque nasceu naquelas condições, porque é o governo. Então são pessoas que não aceitam o seu fardo, a sua condição, e não são proativas, né? E passam a vida de uma forma, infelizmente, muito negativa. Ações dessa natureza nos faz repetir, nos deixa ancorados no orgulho, na mágoa, no ódio, no caos. Então, quando nós optamos, ao invés de encarar o que precisa ser feito, né, e passamos a vida murmurando, nós temos uma grande probabilidade de ficar nos repetindo, né, em ciclo. E ancorados no orgulho, na mágoa, né, no ódio, no caos. Nós conhecemos pessoas que
existem mágoas e ódios, que todo ano ela canta parabéns para ele. Tem gente que tem orgulho de sentir orgulho, que tem que sentir orgulho de ter mágoa, ódio de determinadas pessoas. E guarda isso como se fosse algo precioso. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita, ignorante e perfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem termo, ao passo que os espíritos se prolonga ao infinito. Então nós podemos, optar por ser essa criança caprichosa, difícil, que não aceita e que vai passar uma encarnação inteira carregando essa revolta, ou uma criança dócil. A falta de entendimento de um indivíduo sobre o que está fazendo aqui pode comprometer toda a sua encarnação. Olha que coisa grave. Se uma pessoa não entende o que ela está fazendo aqui, qual é o papel dela na família, na vida, como profissional, como pai, como marido, como filho, ela pode desperdiçar toda uma encarnação, porque não compreendeu qual é a missão, quais são os deveres, quais são as atribuições desses papéis. E em função, às vezes, de um comportamento, ou de uma dificuldade, de uma limitação, isso lembra, mais uma vez, a vida escolar. Você pode passar em diversas disciplinas, mas você pode ficar, ser reprovado em uma disciplina. Porque você deixou a desejar, porque você não fez o que deveria ter feito, porque você não assumiu o que deveria assumir. Já pensou passar uma encarnação inteira sem perdoar, sendo infiel, lesando os outros, destruindo casamentos e interferindo negativamente no destino dos outros, abandonando os filhos, provocando abortos, vivendo no ócio, mantendo uma vida cheia de caprichos, assumindo condutas antiéticas, focada no consumo e nas satisfações materiais, sem jamais encontrar um espaço para a sua espiritualização? Então, aonde está o nosso foco? Com o que nós estamos nos ocupando? Como nós estamos, de alguma forma, valorizando a nossa encarnação? O homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda. Não obstante, envolverá todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Emmanuel. Então, é um questionamento que nós devemos, de certa forma, fazer. O que de extraordinário nós estamos fazendo? Esse extraordinário, gente, não precisa ser grandes obras, mas dentro das suas possibilidades, dentro dos seus limites, das condições que você tem, que cada um de nós temos, o que nós estamos fazendo de extraordinário? Será que eu já esgotei todas as possibilidades? No meu casamento, eu esgotei todas as minhas possibilidades? Como pai, como mãe, como filho, como irmão, como profissional? Não há nada mais a ser feito? Então é tão gostosa essa sensação de que eu não medi esforços, de que eu fiz, mas não é aquele fazer para provar que não vai dar certo.
Tem pessoas que às vezes fazem isso, mas é uma fachada, é um teatro. A gente está falando aqui de algo realmente sincero. Então, volta ao questionamento. Por que estamos todos juntos? Né? Não existe castigo e nem recompensa. O que existe é consequência. Todas as pessoas que estão conosco, gente, elas são testemunhas. Né? O seu filho, o seu marido, seu pai, sua mãe, quando eles olham para você, e você também os olha, eles não estão vendo só essa pessoa que está aqui e o fruto do que ocorreu só nesta encarnação. Esse olhar é antigo, um olhar arcaico, às vezes arraigado no ódio, na mágoa, na vingança. Por que a gente vê aqueles dilemas nas famílias, daqueles pais que nesta encarnação se debruçam, se esforçam o máximo para dar bons exemplos, boa educação, boa alimentação, e não conseguem um retorno satisfatório, e não conseguem manter uma relação recíproca com esses filhos. Então, nós estamos convivendo com pessoas que nos conhecem muito bem. Ele não consegue lembrar nitidamente o que nós fizemos por ele, em outras vidas. Mas há um sentimento, há um mal-estar. Há algo aí que permeia essa relação e que muitas vezes ele não consegue explicar. Eu recebo jovens que falam para mim: Marcela, minha mãe me trata tão bem, sempre me tratou, meu pai, mas, nossa, eu tenho uma repulsa por ela. Eu só de ouvir a voz dela, eu já fico mal, eu não gosto que ela me toca, eu não gosto que ela se dirija a mim, eu tenho muita reserva com ela. E se você me perguntar, o que ela fez com você, eu não tenho nada para falar. Porque é uma mãe fantástica, um pai extraordinário. Mas eu chego a sentir ódio deles. Então nós estamos convivendo com testemunhas, gente que nos conhece, e não é dessa. Por que nós estamos todos juntos? Para trabalhar essas questões que, por limitações, outras, não conseguimos trabalhar em outras eras. E estamos aqui agora, com aquelas mesmas figuras que, de alguma forma, tivemos sérios embates, sérias limitações, e precisamos crescer. Lesamos, prejudicamos, e precisamos, de alguma forma, reparar, aparar essas arestas. E isso vai exigir muito de nós. Paciência, tolerância, compreensão, humildade, saber perder. Porque se a gente quiser ganhar essa encarnação, temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Então, quando eu comecei a minha fala hoje, foi em cima disso, desse pensamento. Eu tenho que me esforçar para começar a ficar parecido com tudo isso que eu estou aprendendo. Porque senão não vai fazer diferença. Eu tenho esses ensinamentos, essas leituras, eu tenho que vencer a resistência de não aceitá-los e acolhê-los, absorvê-los, para que eu sinta que um trabalho está sendo feito. E hoje eu me percebo menos pior do que ontem. Hoje eu consigo compreender mais, me abro mais para um diálogo, respeito mais, o que eu não fazia há um tempo atrás. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Nosso objetivo é observar, crescer, amar, e depois vamos para casa. Então aqui é um grande laboratório, uma grande escola, um grande hospital. E seria interessante a gente pensar que tempo que nós estamos dando
para a nossa evolução. Dentro do tempo que nós temos, da vida que nós temos, qual a prioridade que nós estamos dando a esse processo de crescimento? Eu recebi uma informação, agora recentemente, uma jovem residente em medicina, casamento já marcado, e infelizmente não conseguiu administrar depressão e cometeu suicídio. Deixou uma carta longa para a família. Dentre o conteúdo tinha lá uma mensagem, uma frase em um dos parágrafos. Quero agradecer ao meu pai e à minha mãe pelo tempo que vocês economizaram comigo. Priorizando me darem tudo, não me deram atenção, afeto, presença, companhia. Mesmo que eu tenha reivindicado nesses 27 anos. E, infelizmente, o foco foi todo ele material. Não havia um foco afetivo. Não havia trocas afetivas. Então, quero agradecer pelo tempo que vocês economizaram comigo. Por isso, o questionamento. Qual prioridade tem a família na minha vida? As minhas relações. Qual prioridade tem o processo de buscar a espiritualização na minha vida? Que valor eu dou a essas questões? Precisamos tomar um cuidado, gente, para que as coisas mais importantes da nossa vida não fiquem com a sobra. Nós estamos vivendo uma geração de migalhas, de brechas, de janelas. Estamos priorizando demais o que é material e priorizando de menos, o que é o maior patrimônio que nós podemos ter nesta encarnação. Qual é o caminho que eu estou percorrendo? Então é interessante, refletir se a forma como eu estou administrando a minha vida, se a forma como eu estou administrando as minhas relações, se a gente sente, se a gente está fazendo o dever de casa, a tarefa de casa. E por mais que haja convites, distrações, nós vivemos um mundo cheio de distrações, situações que nos dão prazer imediato, rápido. E a conquista de um ser humano, que seja mesmo na condição de filho, de esposa, a manutenção de um relacionamento, dá muito trabalho. Exige muito esforço. Exige muita renúncia, muita dedicação. Então, por isso que alguns perguntam, Marcelo, existe vida pós-filho? Outros já perguntam, existe vida pós-casamento? Então, viver não é fácil. Viver é difícil. Exige muita disciplina, muita dedicação, muito esforço. Então não é fácil mesmo. Mas cabe a nós fazer uma triagem e identificar do tempo que eu tenho, da vida que eu tenho, das escolhas que eu faço, elas contemplam o que eu tenho reservado para contemplar a minha qualidade de vida. Que tempo eu tenho destinado às minhas relações. E relação, gente, não pode ser relação dízima periódica, 33,33%. Ou é 100%, ou a gente perde o padrão. E os filhos percebem quando você está atuando como dízima, quando você não está inteiro, quando você está ali, de repente, mais pro forma, mas você não está inteiro. Então, eu tenho convidado alguns pais
que andam tendo muito problema com os filhos, uma das estratégias que eu tenho sugerido é sequestre o seu filho. Eles levam um susto, a priori. Mas como assim? Eu vou ter que sequestrar o meu filho? Você vai chamar o seu filho, vai jogar bola com ele, andar de bicicleta, fazer um lanche, e vai ao cinema, só vocês dois. E os outros? Não, os outros você não está tendo problema. Eu quero que você vá com este. Saia com ele. E faça programa só vocês dois. Depois faz o programa com os restos dos barrigudinhos. Mas por enquanto, só com ele. Sequestre esse menino. Se dedique mais a ele. E ali, sentado ali no shopping, na hora do lanche, olhe nos olhos dele. Pergunte: ei, filho, como é que anda a vida? Como é que estão os relacionamentos? E o namoro? E a escola? Então, de uma forma descontraída, sem ser aquele momento tão dramático. Filho, precisamos conversar. Mas de uma forma leve, fluida, tranquila. E dali, as notícias que eu ando tendo são muito favoráveis. Esse sequestro afetivo tem dado bons resultados. Às vezes eu peço isso para os maridos também. Sequestre a sua esposa. Arrume uma babá, sogra, bom demais nessas horas. E vá com a sua esposa. Vá para o cinema só vocês dois. Vai para Caldas, Perinópolis, Paris, Aparecida. Mas crie situações, porque nos casamentos, uma coisa que acontece com muita frequência é que às vezes a mulher vira mãe e o homem vira pai. Aí o casal desaparece. Eu às vezes recebo casal, tem tanto lugar para sentar lá no consultório, um senta no extremo e o outro senta no outro. Isso já diz alguma coisa, não dá? Depois que eu passo umas tarefas, gente, eles vão... Umas 3 tarefas que a gente passa, aí chega na sessão, mãozinha dada, se deixar, senta quase que no colo um do outro. O que é uma aproximação? Permitir-se voltar a namorar, a enamorar. Então, existem estratégias, gente, muito boas. 0800, tranquilo. Marcelo, tem dinheiro. O Parque Vaca Brava, gente, Flamboyant, entrada 0800. Pipoquinha, acho que ainda não é possível, Pipoquinha, vai a pé e compra, compra pipoca. Queima a pipoca, que você comeu também na volta. Então, para encerrar, com esse grande Paulo de Tarso do século XXI, Divaldo Pereira Franco, a felicidade independe do dinheiro, do casamento ou emprego. A felicidade é o estado interior que nos logramos pela consciência tranquila, pelo caráter reto e pelo trabalho digno. Divaldo Pereira Franco. Quero agradecer a oportunidade e que o que foi colocado aqui, gente, que vocês pensem, que cada um de nós aqui, que a gente possa pensar na possibilidade de colocar isso em prática. Senão, vai ser mais uma palestra que vocês assistiram aos domingos na federação. Tá? Pensa no sequestro do filho, da filha, nas escapadinhas com o maridão, com a esposa, na questão do diálogo. Então, que a gente entenda que não tem jeito de devolver o pai para a espiritualidade antes de chegar o momento dele, nem a mãe. É seu pai, é seu irmão, e nós vamos ter que conviver com eles até que chegue o momento. E já que tem que conviver, gente, que seja de uma forma amorável, dócil, porque senão, se for só teatro, só perfume, só maquiagem, a gente passou a encarnação inteira se enganando. Obrigado, bom domingo para vocês.